e nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Aleluia. Bendito é o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós temos liberdade no Espírito Santo de louvar e adorar o Senhor. Quando estamos juntos, a presença de Deus está manifesta entre os nossos corações. E nós vamos vir com esse desejo, com essa alegria no nosso coração, ao nos reunirmos, deixar a presença do Espírito Santo fluir como um rio, fluir caudalosamente como um rio entre nós. Na presença de Deus aqui estamos, aleluia. Graças a Deus, que maravilha, estamos juntos, que maravilha, maravilha. Eu me lembro da minha conversão, o desejo, a chama, hoje estava compartilhando com a Carla, a chama que havia em meu coração. Ao chegar no domingo, havia uma chama ardente na minha alma, porque eu sabia que quando nos reuníssemos, a presença do Espírito Santo seria algo palpável entre nós. A alegria do Espírito invadia os nossos corações, e a gente vinha para os cultos, e vinha aos domingos, e parece que era um parto quando ia acabando o culto, que a gente não queria acabar a reunião da igreja, porque era uma coisa fenomenal, fantástica, a presença do Espírito Santo. E eu disse a Deus, eu tenho saudade dessa época, eu sou um saudoso mesmo, eu tenho saudade dessa época em que eu sentia e a chama do Espírito invadia os nossos corações. Mas eu creio que dias como esses, e melhores do que esses, virão, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, verso 8, até o verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la, e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, vamos orar novamente. Senhor Deus, demos a Tua palavra esta noite. A Tua palavra é tão poderosa, é maravilhosa. A Tua palavra jamais passará a Tua palavra, é eterna, Senhor. Podem passar os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. Senhor, por isso pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesta palavra, esta noite, e que o Senhor venha transformar a nossa vida, venha começar um incêndio na nossa alma, Senhor, para levarmos esse incêndio aonde passarmos, Senhor. Que haja um avivamento, uma transformação, uma mudança de vida, ó Deus. Começa em nós, Senhor, começa neste altar, Senhor, começa em nossos corações o incêndio do Senhor, ó Deus, uma chama do Senhor, incendiando a nossa alma, trazendo a unção do Teu Espírito Santo sobre nós. Tira toda frieza, toda apatia espiritual do nosso meio, tira todo o mal do nosso meio, e enche-nos da graça, da unção do Teu Espírito, Senhor, como nos primeiros dias, ó Deus, da Tua obra, o Senhor derramou do poder do Teu Espírito Santo, e aqueles homens foram incendiados pelo Senhor, e evangelizaram todo o Império Romano, ó Pai. Senhor, venha fortalecer a Tua igreja, faz de nós homens e mulheres como tochas vivas, cheias do poder do Teu Espírito, para fazermos a Tua obra, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor somente de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus.
Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre algumas questões absolutamente importantes na vida com Deus. É interessante porque Deus é retratado nas Escrituras de várias formas, e de formas singulares, profundas, interessantes. Mas essa parábola em particular me chamou a atenção no dia de hoje. E eu gostaria de identificar nesta parábola com os irmãos algumas coisas importantes para a vida da igreja no reino de Deus. E quero intitular essa mensagem A Moeda Perdida e o Reino de Deus. Vejam vocês que Jesus conta esta história, esta ilustração, e na ilustração há aqui uma mulher que possuía 10 dracmas. Não sei como traz a sua tradução, a minha tradução traz 10 dracmas. A dracma era uma moeda de prata que equivalia à diária de um trabalhador braçal naquela época. Então, os 10 dracmas, 10 dias de trabalho braçal, estavam ali nas mãos daquela mulher. Mas disse Jesus que de repente, aquela mulher dá conta que perdeu uma de suas dracmas, uma de suas moedas. Eu não sei se você já perdeu alguma coisa. Em casa tem algumas coisas que, quando você tem crianças em casa, você tem que desenvolver algumas estratégias para encontrar coisas na hora que você quer achar essas coisas. Porque a coisa pior que tem é na hora que você precisa de alguma coisa, você não acha, porque alguém pegou e sumiu com aquilo. Não sei se já aconteceu essa experiência na casa de vocês. Então, algumas coisas que para mim são importantes, como cortador de unha, para encontrar na hora que eu preciso. Eu encontrei um lugar para o meu, e especificamente esconder ele ali, para que não sumisse no dia a dia. Algumas coisas que a gente tem, que a gente usa, um alicate de unha, alguma coisa pequena, que de repente some. E aconteceu isso com essa mulher, algo muito importante, como um dia de trabalho inteiro. Ela de repente perdeu uma de suas dracmas, perdeu parte importante do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor. E o texto diz que, embora ela tivesse outras 9 dracmas, essa mulher era alguém de um cuidado especial, era alguém caprichoso, era alguém meticuloso. Essa mulher tinha um cuidado especial por cada uma dessas dracmas, e ela cuidava delas de forma especial. Então, embora tivesse 10, e de repente estava com 9, ela ficou com a maior parte, mas ela não se conformou em ter perdido uma, porque nenhuma daquelas dracmas era dispensável, nenhuma era descartável, nenhuma poderia se perder. Ela não estava descartando nenhuma, ela não estava jogando nenhuma fora. Todas eram absolutamente importantes para aquela mulher. Então ela empreende uma busca na sua casa. Ela sai à procura da moeda perdida. Mas antes de procurar, ela faz uma coisa. Primeiro, ela acende uma candeia. A candeia era a luz daquela época. Não existia luz elétrica, não existia interruptores. Então a iluminação na casa era feita por uma candeia, que era uma espécie de uma lamparina a óleo, a azeite. Ela coloca o azeite e ela acende aquela lamparina. E depois de acender a candeia,
ela começa a varrer a casa, porque as casas naquela época, elas tinham muita poeira, as ruas não eram asfaltadas, havia muita terra, regiões de seca grande, traziam muita poeira, então as casas ficavam empoeiradas, às vezes sujas, e ela começou a varrer a casa, varrer, procurando atentamente, até encontrar. E quando ela encontra a dracma perdida, o texto diz que ela chama as vizinhas, ela reúne as amigas, e ela diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida, alegrem-se. O meu trabalho retornou para mim. E aí Jesus termina essa parábola dizendo: e eu lhes digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Irmãos, isso é um quadro aqui muito significativo, porque aqui, a meu ver, ele nos mostra algumas atitudes maravilhosas de Deus. Por essa parábola nós precisamos notar, e podemos notar, que em primeiro lugar, Deus é alguém que dá importância e valor a cada um. Essa mulher representa Deus na história. Deus dá importância e valor a cada um. Vejam que é fundamental notarmos que Deus olha para cada um em particular. Isso é representado claramente na parábola, porque a mulher tinha 10 moedas, mas ao perder uma, ela se volta totalmente em sua atenção para a moeda perdida. Ela não abandona a moeda perdida, ela não diz: eu tenho 9, posso ficar com essas 9, uma não vai fazer diferença. Ela não diz isso. Ela sente falta da moeda, porque a moeda vai fazer falta para ela, porque cada uma para ela é importante. E eu acredito que isso é fundamental, que entendamos que para Deus cada pessoa é importante. Talvez a gente tenha uma prática de descartar pessoas. A nossa sociedade é extremamente descartável. Nós aprendemos isso na sociedade moderna. As relações são descartáveis. Alguém começa um relacionamento, começa uma amizade, e aí pela mínima coisa que acontece, não responde mais mensagem, não olha mais e-mail, não quero saber mais, cada um por si, Deus para todos. Em geral, as pessoas são muito ensimesmadas, não valorizam o outro. As pessoas brigam por causa de política. Relacionamentos antigos entre amigos, na época das eleições no Brasil, foram rompidas por causa de um partido político, de um candidato. As pessoas deixam de conversar umas com as outras. Você é de tal partido, eu sou de tal, não converso mais com você. As pessoas perdem relacionamentos por causa de miséria, por causa de um olhar errado, por causa de uma palavra dita no momento inoportuno, por causa de uma chateação. As pessoas rompem relacionamentos que às vezes estão há anos, porque nós nos tornamos absolutamente descartáveis e descartantes. Se é que existe essa palavra, se não existe, foi criada. A gente descarta os outros. Mas Deus não é assim. Deus é aquele que para tudo para dirigir a atenção para aquele que está faltando, porque cada pessoa é importante para Deus. Deus não olha as coisas do ponto de vista da quantidade, mas da singularidade de cada um. Talvez a gente pensaria: saiu alguém, não tem problema nenhum, temos mais 90 aqui dentro. Deus não pensa assim. Ele diz: cada um é importante. Você pode ter 1000 ao seu lado, mas se perder um, aquele um faz falta.
Deus olha para cada um, nós olhamos para a multidão, Deus olha para pessoas, Deus olha para corações, Deus olha para indivíduos. A gente se contenta com números, Deus se apraz em corações, não em números. A gente se encanta com números, e aí descarta as pessoas. Deus não é assim, Deus vai atrás de cada um, Deus se importa com cada pessoa. Às vezes a gente pensa, mas Deus, Ele tem tanta coisa para fazer no universo. Exatamente, mas Ele é Deus. Deus tem tantas orações para responder. Exatamente, imagina, quantas bilhões de pessoas, milhões de pessoas orando ao mesmo tempo. Como é que Deus responde todas elas? Por isso mesmo, porque Ele é Deus. E não é eu nem você. Se fôssemos nós, não conseguimos dar atenção nem a 2 pessoas ao mesmo tempo. Deus consegue dar atenção a 100 milhões, 2 bilhões, 5 bilhões, 10 bilhões de pessoas ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. E Ele se importa com cada pessoa, porque Ele não olha as coisas do ponto de vista de quantidade, mas de singularidade. Então esse texto nos mostra que as relações no reino de Deus, elas são singulares e não coletivas. Às vezes a gente quer fazer tudo na coletividade, ou seja, quer tratar todo mundo por atacado. Então tem 10 pessoas aqui com problema no casamento, eu numa palavra só já resolvo todos, e pronto, por atacado. Deus não é assim, Ele olha cada um. Porque as coisas no reino não são coletivas, a princípio elas são singulares. Isso nos mostra que nós devemos olhar o individual. O individual, cada um de nós precisamos aprender a observar o individual. Cada irmão é cada irmão. Cada irmão tem as suas dores, e cada dor precisa ser vista, precisa ser tocada, precisa ser abençoada, precisa ser cuidada. Cada um é importante, cada membro é importante, e tem a sua função no corpo. Por isso que Paulo nos comparou a um corpo humano. Ele diz, nós somos membros uns dos outros, e até os menores são importantes. Então a gente não quer perder nenhum membro do corpo, a gente não quer perder nem nada. Se alguém falar, vamos cortar só a pontinha do seu dedinho, você aceitaria? Só não faz falta a pontinha, tem tantos outros dedos. Ninguém quer perder nada, porque tudo é importante. Tudo é importante. Então isso nos mostra que cada indivíduo é importante no corpo. Precisamos olhar atentamente para cada um, com uma compreensão de o quanto essa pessoa é especial para Deus, porque Jesus morreu por ela na cruz do Calvário. Cada um é especial para Deus. Deus olha para você em sua individualidade. Deus não olha para você como igreja, reviver, presente, Ele olha na sua individualidade. Como está o seu coração, sua alma? E aí nós precisamos aprender com Deus a olhar para os irmãos, cada um em sua individualidade, porque ninguém é descartável, ninguém é descartável, ninguém é dispensável no reino de Deus, ninguém é tratado de forma coletiva, todos são tratados de forma individual. Por isso, se um se fere, todos choram com ele. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Porque cada um é importante no corpo de Cristo. Noção de igreja é uma noção em que você contempla o coletivo, mas aprecia o individual. Cada um é importante, cada coração, Deus olha para você, dentro do seu coração, da sua alma. Não importa qual seja o seu nome, não importa se você tem algum cargo aqui no domingo à noite ou não, Deus olha para você, na sua alma, no seu coração. Você é importante. E nós precisamos aprender com Deus a isso, a parar tudo para procurar a dracma perdida. Perdeu uma, tem 9, está certo, mas vai atrás dessa uma. Olha para essa uma, pensa nessa uma, cuida dessa uma. Deus olha para a nossa individualidade. Além disso, esse texto também nos mostra
que Deus parte para o processo de alcançar, atingir, encontrar o que se havia perdido, e para isso, Deus faz uma coisa: Ele começa acendendo uma candeia para procurar. Isso é maravilhoso. Preste atenção, a mulher representa Deus nessa história. E o que Ele faz para achar o perdido? Ele acende uma candeia, uma lâmpada, para procurar. Com isso Ele nos mostra que para encontrar é preciso acender a lâmpada. É preciso acender a lâmpada. Deus acende uma lâmpada para encontrar o perdido. E o que é esta lâmpada? A lâmpada pode ter vários significados na Bíblia, mas pelo menos 2 eu gostaria de enfocar esta noite. A lâmpada representa a ação iluminadora do Espírito Santo. A lâmpada, a candeia, é uma representação do Espírito Santo na Bíblia. E não só do Espírito Santo, a lâmpada também é uma representação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então Deus acende uma lâmpada, porque a lâmpada aponta o caminho, a lâmpada mostra o que está oculto, e é assim que Deus faz. Para encontrar, Ele usa a lâmpada do Espírito. Ele usa a palavra para nos achar. O poder do Espírito Santo, a iluminação da palavra de Deus, são elementos que não podem faltar na busca pelo indivíduo. Vejam que isso é muito importante. Poder do Espírito Santo e palavra de Deus são as lâmpadas que nós temos para sermos encontrados e para encontrar. Por isso, irmãos, esse texto nos mostra que as relações no reino de Deus precisam da lâmpada do Espírito e da palavra de Deus. As relações precisam da lâmpada do Espírito e da palavra de Deus. Porque não há como ter uma relação pessoal, individual, verdadeira, sem a lâmpada para iluminar o caminho. Você precisa do Espírito Santo para estabelecer um relacionamento profundo com seu irmão, de encontrá-lo, de cuidar dele. E você precisa da palavra de Deus para te guiar neste encontro. É o Espírito Santo que nos conduz nas relações do reino. Quem que nos une? Quem nos encontra? Quem nos acha? Quem nos mostra? Quem nos revela? Como num quarto escuro, onde você brinca de esconde-esconde, e alguém está escondido na escuridão, e de repente o outro bate o dedo no interruptor, e a luz chega, ele diz: ah, achei, está aí. A luz é que nos revela onde estamos, e esta luz é o Espírito de Deus. O Espírito Santo nos conduz nas relações no reino, a palavra nos direciona nas relações do reino. Ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ela nos direciona como eu devo me conduzir para encontrar o irmão. Presta atenção, encontrar o irmão não é simplesmente ver o irmão que estava aqui e agora está lá fora, na sarjeta no mundo. É encontrar o irmão que está ao lado às vezes. Porque às vezes o irmão está ao lado, mas eu não encontro ele. Eu não encontro a sua alma, eu não encontro o seu coração, eu não encontro a sua vida. Eu não toco ele, ele não me toca. Nós somos dois perdidos, lado a lado, e não nos encontramos. Como dois cegos que não têm a percepção de que o outro está ali ao seu lado. É o Espírito e a palavra que direciona as relações do reino. Irmãos, o que pode estar faltando nos relacionamentos para que sejamos verdadeiramente encontrados no reino é o poder do Espírito Santo e a direção da palavra. Isso aí pode estar faltando.
Deus acende a lâmpada para nos encontrar, envia o Espírito e envia a palavra para encontrar o homem. Sabe por que muita gente dentro da casa se acha perdida? É porque está faltando lâmpada de Deus na vida. É por isso que a gente às vezes não sabe o que eu faço, não sei mais, estou perdido. Está faltando a lâmpada de Deus, está faltando a ação do Espírito Santo, e está faltando a palavra. Eu e você precisamos da lâmpada, é preciso a lâmpada de Deus sobre nós, é preciso o poder do Espírito Santo. Deus enviou a palavra e o poder do Espírito para sermos encontrados. Tem muitos corações que precisam ser encontrados dentro da igreja. É dentro da casa que a gente se perde. A moeda foi perdida dentro da própria casa. É dentro da casa onde 9 estão achados. Um se perdeu. Dentro da própria casa. E só o poder do Espírito Santo. É por isso que nós temos casas enormes, cheias de gente, mas lá tem às vezes 80%, 90% perdido e ninguém acha. E ninguém sabe nem que está perdido. Porque falta lâmpada. Porque falta a direção da palavra, porque falta a ação do Espírito Santo. Primeiro é preciso um coração que busque o individual, que se importe com o irmão. Depois é preciso o interruptor de Deus. Pá! Isso, meu Deus! Eu não sabia que isso estava perdido aqui, foi achado. É como você vai fazer uma limpeza no seu guarda-roupa, que está na escuridão das trevas, e de repente você bota um farolete lá dentro e você acha lá uma fatia de melancia perdida há 40 anos ali dentro. Meu Deus, eu não sabia. Por isso que estava fedendo. Tem muitos corações perdidos e Deus traz essa palavra para nós esta noite. Porque tem muitos que precisam da luz da palavra, estão escuros. Há uma escuridão tremenda entrando nos corações e nas almas das pessoas. E elas se perdem sem saber que estão perdidas. E ninguém dá conta, porque ninguém está preocupado com ninguém. E ninguém vê o que está perdido, porque não há luz da palavra, não há ação do Espírito Santo. A igreja precisa da luz da palavra, a igreja precisa da ação do Espírito Santo. Igreja que não tem luz da palavra e não tem ação do Espírito Santo, é túmulo de gente perdida, apodrecida, morta, e não tem ninguém que descubra isso. Ah, mas aquela mulher acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, aleluia, os caminhos começaram a ficar claros. Quando Deus enviou o seu Espírito sobre a terra, e quando Deus enviou a palavra que veio entre nós e habitou entre nós, então os caminhos escuros começaram a ser iluminados. E corações começaram a aparecer. É isso que nós precisamos. Nós não podemos prescindir da palavra, nem do Espírito Santo. Não podemos. Tem uma música que uma cantora canta aí que diz: eu não vou me acostumar. Eu nunca vou me acostumar sem a tua presença. Nunca. Como Moisés disse: não nos faça mover o pé daqui se a tua presença não for conosco. Eu não vou me acostumar. Nós não podemos nos acostumar sem o poder do Espírito Santo. Não podemos nos acostumar sem a consciência viva da palavra entre nós. Não podemos. Porque senão nós nos perderemos em meio à escuridão da vida. Deus acende uma luz. Além disso, devemos aprender que não só Deus dá importância e valor a cada indivíduo, não só Deus envia a palavra e o Espírito para nos encontrarmos, sermos achados e acharmos outros, mas também Deus varre a casa buscando encontrar.
Deus pega a vassoura. O texto diz que a mulher, depois de acender a lâmpada, ela varre a casa e procura atentamente. Varrer a casa é o que Deus faz. E que bom que Deus faz. Deus varre a casa. Você já experimentou varrer a casa? Tem casa que você vai varrer e descobri uma nota que estava aqui há tantos anos que eu tinha perdido, descobri. É quando varremos a casa que descobrimos os cantos mais obscuros, cheios de comidas velhas, cheio de insetos peçonhentos que ali estão. Para ser encontrados precisamos de limpeza. Na sujeira ninguém é encontrado na sujeira. E Deus, para te encontrar, te limpa, para que você seja encontrado. Deus limpa com a vassoura. Jesus disse aos discípulos em João capítulo 15, verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Porque a limpeza faz parte do processo do encontro. Precisa limpar, senão não se acha. Deus varre a casa para achar. Isso nos mostra, irmãos, que as relações no reino de Deus precisam da limpeza, da higiene do Senhor. Limpeza. Porque a sujeira propicia esconderijos para nos ausentarmos das coisas de Deus. É na sujeira que se escondem as coisas mais fétidas da nossa alma. É na sujeira. É na sujeira que escondem os insetos mais peçonhentos do nosso coração. A sujeira nos proporciona espaços de isolamento, lugares para a gente se ocultar. A sujeira produz doenças. A sujeira nos impede de sermos encontrados. A sujeira nos impede de ver, de enxergar, de encontrar. Por isso, talvez muitos estão escondidos e doentes e não são encontrados dentro da casa por causa da sujeira. A sujeira representa o pecado, representa as ações malignas. Mas Deus nos chama para a limpeza. A luz da candeia, da lâmpada, ilumina onde está a sujeira, e a vassoura limpa a sujeira, para que você seja realmente encontrado. Por isso, essa noite, eu quero dizer à igreja, nós precisamos deixar que Deus nos limpe. E quem nos limpa é o próprio Cristo. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, candeia, lâmpada, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, relacionamento, uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado, limpeza. Vejam que nós precisamos de luz, se andarmos na luz, candeia, andar na palavra, andar no Espírito. Então mantemos comunhão. Palavra e Espírito gera comunhão entre os irmãos, relacionamento. E aí temos purificação. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. A vassoura passa e tira a sujeira. Deus não só ilumina a casa, senão nós estamos perdidos. Se Ele iluminasse a casa e nós víssemos a sujeira, mas não limpasse a casa, seria um caos total na nossa vida.
Deus não só ilumina a casa, mas Ele limpa a casa. Ele passa vassoura na casa. Precisamos do sangue de Cristo nos purificando de todo pecado. Não é o meu sangue que purifica você de todo pecado. Não são o sangue dos mártires que purificaram a igreja de todo o pecado. Não é o sangue dos reis, dos déspotas. Não é o sangue dos animais que purificam de pecado. O único sangue que pode purificar de pecado é o sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, porque aquele sangue é um sangue puro, que nunca se contaminou, é um sangue que nunca pecou, é o sangue de Deus vertido na cruz do Calvário. É este sangue que nos purifica, como uma vassoura limpa a nossa casa, para sermos realmente, verdadeiramente achados por Deus. E quando somos achados, esse sangue que nos limpa, começa a se tornar um rio em nós, e vai ajudando a entrar nos outros, e esse mesmo sangue vai respingando nos outros, por onde passamos, e nós limpos, vamos conseguir enxergar os outros, e vamos conseguir encontrar outros, e outros vão ser limpos pelo mesmo sangue, assim como nós fomos limpos. Deus não só quer limpar você, mas quer te dar o sangue de Cristo, para que você possa levar essa limpeza a outros, para limpar outros também. Por isso, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação é limpeza, é purificação. Tem gente perdido dentro da casa porque está sujo. E nem sabe que está sujo porque não tem palavra. E não tem o Espírito apontando a sujeira. Mas quando tem palavra e Espírito, então tem o clamor ao Senhor: me limpa com teu sangue. E o sangue de Cristo purifica de todo pecado, e a santificação entra na sua vida. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quantos estão isolados, sozinhos, num canto, morrendo, doentes, presos a uma sujeira, porque não tem santidade? Santificação limpa. A santificação é a limpeza da vida. Sede santos porque eu sou santo. As coisas de Deus são muito sérias, não são brincadeiras. Nós não devemos levar as coisas de Deus de forma jocosa, com piadas. As coisas de Deus são sérias. Nós precisamos entender, o Senhor exige santidade, busca na presença dEle. Isso é importante para toda a igreja, para mim e para você. Há um Deus todo-poderoso que enxerga você, que te vê individualmente. Esse Deus todo-poderoso enviou sua lâmpada para iluminar os teus caminhos, para que você veja que não está encontrado. Mas esse mesmo Deus limpou você pelo sangue do seu Filho, para que você seja santificado. E santificado você possa viver uma vida de santidade, para influenciar até outros à santificação. Uma batata podre influencia outros à podridão. Por isso, cuidado com as tuas amizades. Pastor, quer dizer que eu não devo ter amizade com pessoas do mundo? Deve sim. Mas se essa amizade está apodrecendo a tua alma, caia fora. Porque a batata podre não pode te apodrecer. Você é que tem que salvá-la em nome de Jesus. Você tem que levar a cura e a bênção para ela em nome de Jesus. Muitos jovens estão na igreja buscando ao Senhor, e aí começam a andar com os amigos da faculdade, da escola, não sei do que, e daqui a pouco começam a se afastar do Senhor. A batata podre está te apodrecendo. Se ela não quer Cristo e não quer vida com Deus, pula fora você desta gaveta de geladeira, porque ela vai te destruir. É a palavra do Senhor para nós esta noite. Deus varre a casa, porque no reino há purificação, pureza,
pureza, santidade. Santidade é uma coisa muito séria. Por isso Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem. É uma ordem. E por último, além de Deus se importar com você individualmente, além de Deus acender a lâmpada e enviar a sua lâmpada, que é o seu Espírito e a sua palavra para nós, além de Deus varrer a casa e purificar, quando finalmente você se encontra encontrado, quando você se acha achado por Deus, então Deus faz a festa. Aleluia, que maravilha. Deus é um Deus de festa. Deus faz a festa. A vida com o Senhor é uma festa. É uma festa. Deus faz a festa. O verso 9 diz: e quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria. A igreja é um lugar de alegria. Deus faz uma festa. Há a reunião da festa. Aqui nós temos essa noite uma festa. Talvez nem todos estejam participando da festa, porque alguns estão escondidos em alguma sujeira, alguns estão talvez na escuridão, alguns que me acompanham na internet, talvez não se sentem encontrados e achados, estão isolados. Mas eu digo para você, a música está tocando, o som do céu está rolando, nós temos uma festa. O cordeiro cevado foi morto. Ainda que o irmão mais velho não queira entrar, nós temos uma festa, e o Pai está nessa festa. Então ele faz uma festa, aleluia. Esse texto nos mostra que as relações no reino de Deus são uma constante festa. A festa quando as pessoas são encontradas. Por isso elas precisam ser encontradas, para que a festa continue sempre. Muita gente vive na tristeza, na angústia, porque estão vivendo na penumbra, estão nas sombras, porque a sujeira não foi tirada. Mas quando a luz vem, aleluia, quando a luz do Espírito e da palavra vem, quando a sujeira se vai, então a alegria chega. O reino de Deus é uma festa maravilhosa, e nós celebramos as relações, nós celebramos os encontros. Por isso, quando a gente se encontra, tem que ser uma alegria total, porque nós celebramos os encontros. Nós celebramos porque fomos encontrados. Nós celebramos porque encontramos. Nós celebramos porque houve luz, porque a sujeira saiu. E porque a vida está sempre sendo celebrada no reino. Louvado seja Deus por tudo. Então, irmãos, a mensagem desta noite é esta para nós. Deus vê você na sua individualidade e trata contigo na sua individualidade. Por isso precisamos tratar cada um na importância devida. Precisamos abençoar cada um na sua individualidade. Precisamos ser conscientes da nossa importância individual, mas também conscientes da importância do irmão na sua individualidade. Deus acende a lâmpada, por isso precisamos viver na luz da palavra e do Espírito Santo. Precisamos ter luz em nós, para podermos ser encontrados e para encontrarmos. Para sermos encontrados, precisamos deixar a luz nos atingir. E para encontrarmos, precisamos brilhar essa luz. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo.
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para encontrarmos, precisamos emitir luz. Mas não há como emitirmos luz se não formos primeiro atingidos pela luz. Não há como dar aquilo que você não tem, se a luz não entrou em você, se o Espírito não te mergulhou. Como é que você vai ser luz para encontrar outros? Deus varre a casa. Precisamos viver na santidade, limpeza do sangue de Cristo. Precisamos manifestar em todos os lugares a limpeza do Cordeiro em nós. Nós somos diferentes, somos limpos por Cristo. Eu não disse que nós somos melhores que os outros, só estou dizendo que nós somos limpos por Cristo. Não é por nós, é por Cristo, pelo sangue de Cristo. Então você é diferente, sim, aonde você está. Você é diferente no teu trabalho, você é diferente na escola. Eu sei, o diabo vai levantar pessoas para zombar de você, porque você é diferente. O diabo vai levantar pessoas para fazer convites sujos para você, porque ele quer te sujar. Quantas vezes fui zombado na escola, quantas vezes fui zombado no serviço pelos meus amigos, que queriam fazer coisas sujas, mas Deus me dizia: você é diferente, você não faz. Todo mundo faz, você não faz. Todo mundo fala, você não fala. Todo mundo xinga, você não xinga. Todo mundo reclama, você não reclama. Todo mundo pragueja, você não pragueja. Todo mundo bate, você não bate. Todo mundo ofende, você não ofende. Você é limpo pelo sangue de Jesus. E quando você vive a santidade, quando você deixa a vassoura de Deus passar por você e te encontrar, então você pode transmitir essa limpeza aonde você vai. Sabe quando a gente percebe a sujeira? A gente mais percebe a sujeira quando a gente conhece a limpeza. Se todo mundo estiver sujo, ninguém vai notar muito a sujeira. Mas se no meio dos sujos entrar um limpo, todo mundo vai começar a se olhar e dizer: puxa, tem uma mancha aqui, estou sujo. Você é diferente, porque você é limpo no sangue de Cristo Jesus. Deus faz a festa, precisamos viver essa festa, mas não só participar desta festa, nós precisamos proporcionar essa festa. A alegria no céu quando um pecador se arrepende, a festa na terra quando a igreja se reúne. Nós proporcionamos a festa, nós fazemos parte da festa. Sabe como é que é a festa? O cordeiro já está morto, mas você traz a garrafa de Coca-Cola. O cordeiro já está morto, mas você traz o pudim. Você traz o pudim. Sabe o que é isso? É você trazer a tua vida em alegria para o meio da festa. A festa é por causa do cordeiro. Oh, glória a Deus. Se não tiver o cordeiro, não tem nada. A festa é devida ao cordeiro, mas você traz o teu refrigerante para a festa. Você traz a tua alegria para a festa. Você traz o teu gozo para a festa. Você traz a tua paz para a festa. Você traz o teu amor para a festa. E aí todos festejam o cordeiro e você participa dessa festa. O duro é que tem gente que quer só receber na festa, mas não quer levar nada. Ele vem e não traz nada. E aí reclama que faltou a Coca-Cola. Mas você não trouxe. O cordeiro já está morto. E o cordeiro até já deu dinheiro para você comprar Coca-Cola, porque como Deus não daria todas as coisas para nós se Ele já deu o seu Filho? Ele deu todo o recurso para que você passe no mercado e traga Coca-Cola gelada para a festa. Entenderam isso espiritualmente? Misericórdia.
você tem que vir festejando. As relações são uma festa, não por causa de você, por causa do Cordeiro. Mas Ele me deu recurso para trazer o pudim para a festa. Eu trago no meu coração a alegria de Cristo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu trago na minha vida o cheiro de Cristo, eu trago na minha vida a paz que excede todo entendimento, eu trago na minha vida o amor que envolve os corações. Você é participante da festa. Que maravilha. Bom, eu gostaria de pregar essa mensagem até amanhã, se possível, mas eu não posso, eu tenho que parar aqui, porque há uma festa, e a gente tem que continuar essa festa, nos abraçando daqui a pouco e conversando, e trocando salgadinhos, não salgadinho que vai fazer mal, não, salgadinho santo do céu, trocando pudins que não engordam, trocando Coca-Colas espirituais que não fazem mal para a vida. É isso que nós vamos fazer, essa festa. E ao sairmos daqui, segunda-feira, você envia um salgadinho quentinho para o irmão. Quando você manda um WhatsApp para ele e diz: Deus te abençoe sua vida, estou orando por você, você está enviando um salgadinho para a festa dele. Na terça-feira você envia um refrigerante com gelo, trincando, geladinho, para a festa dele. Quando você diz: essa madrugada orei por você, meu irmão, te amo, que Deus... A gente tem dificuldade de falar te amo uns para os outros, já perceberam? A gente tem dificuldade de falar te amo. Os homens pensam assim: se eu falar te amo para o outro, vai achar que eu não sou homem. Misericórdia, misericórdia. Entre nós a gente pode falar te amo. João deitou a cabeça no peito de Jesus, foi chamado o apóstolo do amor. Filhinhos, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, disse Jesus, amai-vos uns aos outros. A gente tem dificuldade de falar te amo. Se falarmos para a mulher então, te amo minha irmã, pronto, a mulher já briga em casa, vira a cara, falou que ama a outra. Calma, irmã, nós estamos falando em Cristo Jesus, nós amamos os irmãos em Cristo Jesus. Ninguém está falando com intenção secundária. E se alguém ouviu aquilo e pensou numa outra intenção, precisa da vassoura de Deus limpando a mente, porque está com a mente poluída. Está com a mente poluída. Nós precisamos expressar o amor uns pelos outros, dizer: te amo meu irmão, te amo minha irmã, você é parte da minha vida, festa de Deus para você. E quando você fala eu te amo, às vezes a pessoa está tão para baixo por alguma situação, foi magoada, maltratada, às vezes ela está numa angústia por algum problema, e vem uma palavra: eu te amo minha irmã, Deus está com você. Você acabou de servir numa bandeja de prata uma maçã de ouro para ela, e a pessoa é abençoada. Festa. O reino de Deus é uma festa. Aleluia. O Cordeiro já foi morto. Vinde, celebremos ao Senhor com alegria. Vamos ficar em pé, vamos dar continuidade a esta festa. Cadê o William? Vem aqui para a gente tocar. Festa tem música, e nós vamos cantar. Aleluia. Aquela música, o Espírito Santo atuou tanto naquela música, nós vamos cantar ela de novo, hein? Vamos cantar outra vez aquela música? Glória a Deus, aleluia. Cadê o Tarcísio? Quem venha cantar, Tarcísio? Sem voz, é a festa, a gente sai sem voz da festa mesmo, é assim mesmo. É assim que a gente sai da festa, porque a gente canta, porque a gente louva, porque a gente adora ao Senhor da nossa vida. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Por isso Ele é exaltado, não sou eu exaltado, não é você exaltado, não são os figurões da vida exaltados, não são os homens desta terra exaltados, não são as denominações religiosas exaltadas, não,
Ele é exaltado, porque é tudo dele, por ele e para ele. Ele é exaltado, você não precisa ser exaltado. Quem é exaltado é Jesus. E quando você exalta Jesus, você está exaltando o Senhor da vida, aleluia, único que merece todo louvor e toda a exaltação. Vamos lá, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvareis. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, ele exaltado nos céus. Ele é o Senhor, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, Senhor, nós exaltamos o teu nome para todo sempre. Tu és o Deus que nos ama individualmente. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas. O Senhor olha para nós na individualidade da nossa vida. O Senhor não nos olha como apenas um rebanho. O Senhor nos olha cada coração, cada luta, cada alma. O Senhor olha para nós. O Senhor cuida de nós na individualidade. O Senhor nos leva nos ombros. O Senhor sara as nossas feridas, as nossas dores. O Senhor nos conhece. Os teus olhos nos viram quando ainda éramos informes no útero de nossas mães. Ali os teus olhos estavam sobre nós. Oh, tu conheces a singularidade de cada um, a dor de cada um, a alegria de cada um, o amor de cada um, a deficiência de cada um, o acerto de cada um. Tu conheces, ó Deus. Ó Senhor, acende a tua lâmpada em nossos corações, que a tua palavra atinja a nossa alma, que o teu Espírito nos mergulhe, Senhor, na sua unção. Senhor, derrama sobre nós da unção do teu Espírito, derrama desta luz na nossa vida, para que sejamos encontrados, para que os recônditos mais escuros do nosso coração sejam iluminados, para que as sujeiras mais imiscuas
imiscuídas na nossa alma sejam encontradas, que a tua palavra, Senhor, venha nos mostrar, e que o sangue de Cristo, o sangue vertido na cruz, o sangue vitorioso do Senhor, possa, Senhor, nos limpar profundamente, para sermos verdadeiramente encontrados, tocados, transformados, modificados, Senhor, e que possamos celebrar a tua festa com alegria em nosso coração, Senhor. Que a festa do Senhor, seja sobre a nossa vida, ó Deus, para a glória, para o louvor e para a honra do teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia.